Falando agora dos candidatos à presidência, o ex-presidente Lula do PT cumpriu agenda em São Paulo. Ele deu entrevistas para um veículo de Manaus, se reuniu com prefeitos e finalizou um dia em uma live. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes. Hoje, dia em que completa 77 anos, Lula passa parte do dia em São Paulo e depois segue para o Rio de Janeiro, local do último debate presidencial que acontece na sexta-feira. A preocupação da campanha para que ele descanse e se prepare para o encontro com Bolsonaro. Em entrevista ontem a uma rádio de Manaus, Lula afirmou que acredita nas urnas e que qualquer resultado será aceito. E o povo vai decidir soberanamente o que ele decidir, sabe? Todo mundo vai acatar, porque nós não duvidamos da urna. Porque eu acho que o bolsonarismo vai continuar. O ódio vai continuar um tempo, os fanáticos vão continuar por um tempo, mas eu acho que a gente vai ter um processo de reconciliação com a nação brasileira. Questionado sobre a possibilidade de dar um cargo à senadora Simone Tebet em um eventual governo, Lula destacou que esse não é o momento para tomar essa decisão. Eu sou agradecido pelo trabalho que ela está fazendo, muita dedicação. Ela é um quadro político importante, ela é uma mulher competente, ela valorizou muito a participação da mulher na campanha. Obviamente que a gente pode ter muita contribuição da Simone, mas eu só não posso dizer que ela vai ser ministra, porque eu estaria precipitando uma coisa que eu não quero precipitar. Falta apenas 4 dias para as eleições. À tarde, Lula participou de um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios. O evento aconteceu na Produtora, onde os programas eleitorais são gravados, aqui na zona oeste da capital. O candidato recebeu uma carta com propostas e pedidos, assinada por mais de 500 prefeitos, e se comprometeu com o diálogo. É na cidade que acontecem os problemas, é na cidade que o povo procura médico, é na cidade que o povo procura ônibus, é na cidade que o povo procura escola, é na cidade que o povo vai na casa do prefeito xingar o prefeito, sabe? Às vezes até incentivado por vereadores, vai na casa do prefeito. No último compromisso do dia, Lula participou de uma live com o humorista Paulo Vieira e outras personalidades. Ele prometeu uma maior participação de mulheres no governo. O petista também defendeu retomar negócios com diversos países. Tem graça o presidente ficar brigando com a Argentina? Tem graça ficar brigando com a Venezuela? Sabe, o presidente da República não é eleito para brigar, ele é eleito para governar. No meu tempo de presidente, Sérgio, a gente tinha um superávit comercial com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Porque eles só compravam de nós, eles não vendiam muita coisa. Então é preciso parar com essa bobagem de arrumar inimigo. Nós precisamos de construir amigos, sabe? Então... As chamadas lives têm sido mais usadas por Lula na reta final do segundo turno. Depois de conseguir mais de 1 milhão de visualizações no podcast Flow, evento visto pelo QG petista como um gol de placa, a coordenação de campanha iniciou um contato maior com influencers e youtubers. E o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista nesta manhã. Quem acompanha é a Beatriz Manfredini, que entra ao vivo agora com a gente. Bom dia, Bia, bem-vinda. Bia, Lula chegou a falar aí sobre um provável ministro da Economia? Chegou a falar sim. Cláudia, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Lula tem sido bastante questionado, né, sobre quem um eventual governo vai colocar aí nas principais cadeiras dos ministérios, principalmente no Ministério da Economia. E agora pela manhã, por volta das 8, ele que participou dessa entrevista para a rede de rádios Clube FM, disse, né, que ainda não tem um nome para isso, mas que o ministro da Economia escolhido vai precisar ser alguém com responsabilidade fiscal e também social. Nós separamos essa fala, vamos ouvir. O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social
É uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social. Cada vez que a gente pensar que a gente tem que se segurar o dinheiro, nós temos que pensar que tem gente passando fome, que tem gente dormindo embaixo de ponte, que tem crianças abandonadas. Nós temos que pensar que tem, milhões de crianças que voltaram para a escola com 2 anos de atraso porque passaram 2 anos sem estudar. Então, Lula tem dito que não quer escolher nenhum nome antes de sentar efetivamente na cadeira da presidência da República, mas hoje, então, deu essa indicação. Nessa entrevista, ele também falou um pouco sobre a situação do Brasil a nível exterior. Ele acredita que o país está isolado politicamente e diz que, se assumir o governo, vai fazer reuniões com os Estados Unidos, com a China e também com países da região europeia. Lula também falou sobre o adversário, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Disse que Bolsonaro está desesperado em uma referência à fala de Bolsonaro de que algumas rádios não colocaram inserções da campanha, da propaganda eleitoral dele para veicular. Cláudia. Bia, e quais são os outros compromissos de Lula ainda hoje? Olha, Cláudia, hoje Lula amanheceu aqui em São Paulo, né? Permanece aqui mais ou menos até o fim da tarde, início da noite, quando ele vai para o Rio de Janeiro. Ele não tem ainda outros compromissos oficiais na agenda, mas isso pode acabar aparecendo. Com frequência, os compromissos vão aparecendo ao longo do dia na agenda de Lula, mas há uma expectativa, uma preferência da campanha do petista para que ele descanse e também treine bastante para o debate presidencial, que acontece amanhã na TV Globo, no Rio de Janeiro. É por isso que ele viaja hoje ao Rio de Janeiro. Amanhã, com certeza, ele não terá nenhuma agenda. Lula completa hoje 77 anos. A avaliação da campanha é que ele teve muitas agendas intensas de viagens e também de comícios e caminhadas, agendas cansativas, inclusive para a voz dele, que já tem alguns problemas. Então, a campanha quer que ele descanse e esteja bem preparado para o debate. Então, mesmo não surgindo nenhum compromisso aí durante a tarde, no fim do dia ele vai já para o Rio de Janeiro começar de vez essa preparação aí para amanhã, Cláudia. Então, a gente continua acompanhando, voltamos daqui a pouquinho. Bia, até mais. Vamos voltar agora com Valdir Pucci. Valdir, a gente viu aí o Lula falando de possíveis ministérios, não quis citar nome para o Ministério da Economia. Para o Ministério da Agricultura, já se falou em Simone Tebet, lembrando que a Simone ficou em terceiro lugar no primeiro turno para a presidência. Esses votos, o Ciro também está assumido, né, nesse segundo turno. Esses votos aí do Ciro, da Simone, que teve uma votação até expressiva aqui em São Paulo, para quem devem se direcionar neste segundo turno? Esses votos, eles são o grande mistério desse segundo turno. Eles são votos que estão muito divididos. Se a gente pegar, não há uma definição para a gente poder afirmar categoricamente, olha, os votos foram para tal candidato, foram para Lula ou foram para Bolsonaro. No Brasil, a gente tem que ter essa consciência que não existe a transferência automática de voto. Ou seja, não é porque o candidato Simone Tebet está apoiando Lula ou se apoiasse Bolsonaro que automaticamente os eleitores de Tebet iriam para quem ela vai dar apoio no segundo turno. É apenas uma sinalização. Ou seja, por não haver essa relação automática de porque eu votei na Simone no primeiro turno, eu vou automaticamente votar em quem ela indicar para o segundo turno, esse voto vai depender muito mais do que esse eleitor que votou em Ciro, e Ciro também, como bem colocado, Cláudia, desapareceu nesse segundo turno, teve uma outra fala, uma outra aparição, mas esse voto ele vai ser decidido muito mais por como o eleitor enxerga esses dois candidatos, ou seja, como o eleitor de Tebet enxerga Lula ou Bolsonaro e como o eleitor de Ciro também enxerga Lula ou Bolsonaro. Dentro desses dois grupos, nós temos eleitores que vão da esquerda à direita. Então, vai depender muito mais da visão deles do candidato do que da indicação desses candidatos de primeiro turno no seu apoio no segundo turno. Hora certa na PAN, 10h27 agora. Vamos acompanhar como foi o dia de campanha do candidato Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, nesta quarta-feira, com Carolina Belim. Jair Bolsonaro desembarcou em Governador Valadares e seguiu para Teófilo Otoni, cidade que fica no Vale do Mucuri.
Ele desfilou em carro aberto pelas ruas, acenando para apoiadores. Antes mesmo do comício, já discursou para eleitores e se mostrou confiante. Durante o comício, Bolsonaro estava acompanhado do governador Romeu Zema, do Novo. Ele se disse ser vítima do Tribunal Superior Eleitoral e acusou o PT de ser responsável pela suposta não inserção de propaganda eleitoral em rádio. Hoje poderia chegar as normas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. À tarde, Bolsonaro visitou Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele esteve reunido com lideranças no Sindicato Rural. O presidente voltou a afirmar o reajuste do salário mínimo acima da inflação e enalteceu a criação do PIX e de postos de trabalho. Criamos o PIX, que ninguém paga nada para usar o PIX. É uma referência para o mundo. Os Estados Unidos querem o nosso PIX. Fizeram com essas pessoas que lá atrás nunca haviam tido conta em bancos, passassem a integrar o meio. Ou seja, o Brasil está indo muito bem. Hoje foi anunciado, mais uma vez, criação de 258 mil empregos no mês passado. É um Brasil que está dando certo. É um Brasil ajustado. Depois, em comício, disse que a campanha do PT tem tentado compartilhar mentiras sobre o governo. Nós arrumamos as contas do Brasil. Nós concederemos no ano que vem aumento acima da inflação para o salário mínimo, para aposentados e para os servidores também. Jair Bolsonaro, do PL, cumpre a agenda hoje pelo Rio de Janeiro. Quem acompanha é o repórter Matheus Coelzer, que traz as informações para a gente agora ao vivo. Bom dia, bem-vindo, Matheus. Quais são os compromissos do presidente no Rio? Olá, Cláudia, muito bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente fala ao vivo aqui de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e hoje o dia vai ser cheio aqui para o presidente Bolsonaro. Nesse momento ele está em Belford Roxo, é a segunda vez que ele está em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense, de onde falamos. Lá, em poucos instantes, deve começar uma motocarreata, onde ele deve conversar também com seus eleitores, e depois ele vem aqui, justamente de onde falamos ao vivo, onde está concentrada toda a imprensa. Um carro de som também, quem nos acompanha por imagens pode ver, a imprensa já aqui posicionada. Bastante gente já começando a chegar desde cedo, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Umas informações importantes que a gente traz, Cláudia, é no que diz respeito ao Rio de Janeiro, né, que é o colégio eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, e são esses dois municípios, como Belford Roxo e também o município de São João de Meriti, que ele tem concentrado buscar mais votos, porque foram essas duas cidades onde ele também teve uma expressiva votação. Nessas duas cidades ele ficou à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso ele busca fazer essa caminhada, conversar com os seus eleitores. Portanto, Belford Roxo vai ser o primeiro destino dele, depois ele vem para cá. E é aqui que acontece o comício, esse grande comício que já estava previsto, onde ele deve contar também com a presença do prefeito e também com o governador
Cláudio Castro. Depois que ele sair daqui, desse comício que ele vai realizar aqui em São João de Meriti, aí ele volta então, Cláudia, para o Rio de Janeiro, onde vai para Campo Grande. É o colégio eleitoral do Rio de Janeiro com o maior número de eleitores. Ele já fica aqui no Rio de Janeiro para o debate que acontece amanhã, o último debate entre os dois candidatos. Cláudia, a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação. A expectativa é que ele possa chegar entre 11h30 e meio-dia para falar com o público, com os seus eleitores que já estão aqui, dia bastante quente, bastante sol, e as pessoas aí então aguardando Jair Bolsonaro aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Mais um detalhe que a gente mostra, né? O carro de som, aonde ele vai fazer o pronunciamento, já está montado. Então, logo mais, ele vem de Belford Roxo aqui para São João de Meriti. Cláudia. Obrigada, Matheus Coelzer, que está acompanhando aí a campanha de Jair Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro hoje. Vamos voltar a falar agora com o nosso cientista político, Valdir Pucci. Valdir, a gente viu aí Bolsonaro hoje no Rio de Janeiro, mas ontem ele esteve em Minas, né, que tem Zema, o governador reeleito no estado, mais votado em Minas, né, em 659 cidades mineiras, mas Lula lá também ficou na frente, né, de Bolsonaro. Ele teve 360 cidades. Nesse segundo turno, Zema declarou o voto para Bolsonaro e tenta tirar aí os votos de Lula nesse estado que é tão importante, né, que representa um cenário nacional, segundo todos informam bastante o tempo todo. Ele é o único estado aí no Sudeste onde Lula ficou na frente, né? Teve 48,29% dos votos. Bolsonaro está visitando o estado várias vezes. Ontem mesmo esteve em 3 cidades mineiras tentando tirar esse voto aí. Faz certo o Bolsonaro enfocar nesse estado? Bom, primeiro, já que você tocou no folclore brasileiro, né, vencer em Minas é vencer o país por causa do microcosmo que Minas representa dentro do universo brasileiro. Mas, tirando esse folclore da política brasileira, Bolsonaro faz muito bem. Bolsonaro, ele concentrar a sua eleição na região Sudeste. Por que na região Sudeste? Primeiro, por óbvio, é a região com a maior população e, consequentemente, com o maior número de eleitores na eleição. Mas, em especial, a região Sudeste, Minas, e não só Minas, mas São Paulo, Rio de Janeiro, são estados muito importantes para a eleição, justamente por causa da diferença que Lula tem em relação a Bolsonaro no Nordeste. Era muito difícil você ter uma virada no Nordeste em comparação ao que houve no primeiro turno, ao resultado eleitoral que houve no primeiro turno naquela região. Então, onde Bolsonaro pode conquistar votos e pode garantir votos que façam frente àquela grande diferença do Nordeste, justamente na região Sudeste. Ele já saiu à frente no primeiro turno, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e não apenas em Minas. Então, como a própria reportagem mostrou, quando ontem ele vai visitar 3 cidades, faz comício em 3 cidades de Minas, é justamente para tentar angariar esses votos. Hoje ele está no Rio de Janeiro, contando com a base dele, que fica no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, em especial, para poder justamente aumentar aí, no estado do Rio, a diferença em relação a Lula, que foi de quase 10% de votos, então uma diferença bastante considerável, e tentar virar o jogo em Minas. Isso dará a Bolsonaro a chance de aí sim compensar a diferença de votos que ele tem em relação a Lula na região Nordeste em especial.